Salve, salve, correnteiros! Hoje eu tenho aqui para um bate-papo muito especial a professora Jupira Pimentel. Ela foi minha professora na terceira série, há muito tempo atrás, que hoje em dia é chamada de quarto ano. E temos aqui também a presença do esposo dela, do Júlio, que está aqui nos bastidores, dando aquela força. Então, a gente vai fazer um bate-papo sobre a língua que nos forma. O bate-papo, apesar de parecer muito acadêmico, é muito interessante e também divertido, eu garanto para vocês. Eu vou fazer aqui uma ligeira abertura do que a gente vai falar e o papo vai fluindo numa boa. Bom, o tema central é a língua como instrumento de cidadania, identidade cultural e poder transformador. E eu fiz uma aberturinha aqui falando o seguinte: a língua é mais do que um conjunto de regras gramaticais. É o modo como pensamos, sentimos e existimos no mundo. Através da linguagem, participamos da sociedade, preservamos nossa história e afirmamos quem somos. Hoje o nosso bate-papo com a professora Jupira Pimentel, que também é professora de língua portuguesa, apaixonada pelas palavras e pela força que elas têm de transformar consciências. A conversa de hoje é sobre o poder da língua, como ela pode incluir, libertar, formar e também, às vezes, oprimir. Mas a gente vai discorrendo cada assunto desse ao longo aí dessa uma hora e pouquinho que a gente vai ficar de bate-papo. Professora, deixa eu mudar aqui a cena, que hoje é só a gente. É muito prazer ter você aqui hoje. Tá? Eu que agradeço imensamente. É com muita alegria, muita satisfação que eu estou aqui participando desse bate-papo, desse nosso encontro. E como é agradável, depois desse longo período de distanciamento, verdade, né, nos encontrarmos novamente em outra realidade, em outro mundo, em outras tarefas. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço. E assim, muito tempo depois mesmo, né? Muito tempo. Muito tempo. Mas eu tenho certeza que esse reencontro vai ser muito interessante para muita gente que vai assistir a gente também. Que bom. Eu fiz aqui umas perguntinhas. Claro. E a gente vai começar com o seguinte: a língua como instrumento de cidadania. A gente costuma dizer que quem domina a língua domina o mundo. Mas na prática, o que significa isso? Bom, a língua, de fato, quem a domina tem essa facilidade de escrever e de falar bem, de acordo com a norma culta, é uma pessoa socialmente prestigiada, né? Com maior credibilidade, devido ao nível de instrução, de formação e informação. E isso facilita no meio acadêmico, isso facilita no meio de trabalho, no círculo social em que a pessoa está inserida. De fato, isso é inegável. Agora, não quer dizer que aquele que não tenha essa variedade linguística seja excluído. Não, não vejo como uma exclusão. Sim. Eu percebo um pouco como talvez um estranhamento, causar um estranhamento naquela situação em que o falante esteja inserido, né? E como que a gente pode, então, proceder? Na verdade, nós temos uma variedade imensa da nossa língua portuguesa. Vamos pensar nos vários contextos, né? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Então, nós temos essa gama de variedade linguística, mas foi escolhida a norma padrão. Ok, a norma padrão é a norma de prestígio da norma culta. Mas não quer dizer que as outras não sejam valorizadas. Quem não tem a norma padrão não quer dizer que seja excluído. Tem uma valorização grande. Tanto tem a valorização que nós vamos encontrar em escritores e músicos que trabalham essa vertente. Por exemplo, a Carolina de Jesus, que é uma escritora, né? Ela retrata o falar, a maneira de falar das classes menos favorecidas nos seus escritos, nos seus poemas, nos seus textos, né?
Chico Buarque, O Guri, A Construção, são músicas fortes, temas fortes, que retratam também esses preconceito linguístico. Mas uma vez que traz à tona, que vem à sociedade, serve para reflexão e, ao mesmo tempo, para valorização. Sim. Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, o retratar do falar do nordestino. É fantástico a gente perceber, a gente entender. Então, na verdade, isso tudo enriquece a nossa língua. A nossa língua é muito rica em variedades linguísticas, em termos típicos de cada região. Isso não é motivo de exclusão. Isso é motivo de engrandecimento de tantas outras variedades que formam a nossa língua portuguesa. Sim, né? sim. Eu tinha separado assim uma subpergunta dessa pergunta, mas eu acho que a sua resposta já foi tão completa que já foi. Que eu tinha colocado assim: como o domínio da língua, especialmente na norma culta, pode influenciar a forma como uma pessoa é vista e ouvida na sociedade? E até que ponto essa exigência linguística pode também gerar exclusão? Né? Já englobou tudo já. Então, muito bom. Mas a professora, quando é boa, né? ela numa pergunta, ela já dá uma resposta já completa, já dá uma aula, né? Cada resposta é uma aula, como muito sempre obrigada. Foi, né? Eu separei mais uma aqui, professora. Vamos. A língua e o preconceito linguístico. No Brasil, a forma como alguém fala pode revelar não só de onde ela vem, mas também como será tratada. Perguntinha: quando alguém é julgado pela forma como fala ou escreve, isso é uma questão de linguagem ou de preconceito social disfarçado? E como podemos combater isso dentro e fora da escola? Bom, vamos lá. Eu percebo que a língua, de fato, é um marcador da identidade cultural. Não tem como a gente negar. Ao falar, você vai estar evidenciando a sua origem, a sua forma de pensar, a sua maneira de se entender e de se localizar no mundo e na sociedade em que você vive. Concordo com você. Mas entendo também que, quando você fala, né, é uma questão de linguagem ou preconceito social disfarçado, eu percebo que é um preconceito linguístico, sim, essa forma de falar e o outro enxergar meio de lado, né? Como se não faz parte do meu ciclo social, né? Mas o importante, eu percebo que o importante nisso daí é fazer o quê? Né? Eu fui professora de sala de aula há muito tempo, né? Escola pública e escola privada. Então, como chegar ao meu aluno? Como fazê-lo perceber que a variante dele é valorizada? Como? Respeitando. Eu preciso respeitar essa variedade linguística dele. Ele precisa saber que ele é ouvido, que ele é sentido, que ele é valorizado, para que então eu possa dar o meu passo de levar a língua padrão. Marcos, só tem um lugar que se aprende a língua padrão, a variedade da língua padrão. É a escola. Exatamente. A gente não tem como fugir disso. É na escola que se aprende isso. E como ensinar o aluno a perceber isso? Como? Então, eu parto da valorização da vida dele e começo a mostrar outras variantes. O legal da língua é: eu quero falar gíria, eu vou falar gíria. Depende do contexto. Eu quero falar a norma padrão, eu vou apresentar um trabalho na escola, como aluno, ou no mundo acadêmico, eu vou fazer uso da norma padrão. Se nós estamos em casa, se estamos entre amigos, eu não vou falar empresta-me
a borracha, É. né? De acordo com a norma culta, eu não posso colocar o pronome átono na frente, Verdade. né? Mas se fala direitinho também, a pessoa vai ficar olhando. É porque não está acostumado, Fica né? artificial também. Porque a língua, ela é flexível, ela é maleável. E o grande barato disso daí é eu ter um instrumento da língua padrão e eu saber usá-la na hora certa. Mas para isso, essa informação tem que ser dada a esse aluno. Esse conhecimento tem que ser dado a esse aluno para que ele possa brincar na língua. E nós vamos encontrar, por exemplo, escritores e músicos, né? José de Alencar. Ele foi um dos primeiros que começou a observar, peraí, o falar do Sul é diferente, não tem uma representação na sociedade, do Nordeste também. E aí começou José de Alencar apontando nos romances essas variedades linguísticas, né? E isso lá é 1800, então teve um começo. Sim. Em seguida, a gente teve a Luísio Azevedo, que retratou no Cortiço a linguagem, hábitos e costumes exatos daquela população. Né? Com tudo, com todas as suas mazelas, com todas as suas dificuldades, o que fazer. Ao fazer isso, traz para a sociedade uma grande reflexão, um grande questionamento social, político, sobre o que está acontecendo à nossa volta, como enxergar o que está acontecendo à nossa volta e como poder ajudar, né? Nós temos o rap Emicida, né? Ele retrata as dificuldades que ele passou, em que ele passou e que outros passam numa linguagem popular. E as músicas dele fazem o maior sucesso. E há, com isso, uma reflexão novamente sobre essa camada, né? Então, peraí, não é exclusão, é inclusão. Não é deixar de lado, é valorizar. Vamos repensar, né? Graciliano Ramos, quando retrata a seca do Nordeste, né? Aquela família de retirantes que traz o cachorrinho baleia, que até hoje, nos vestibulares, esses livros são comentados e são solicitados. Peraí, se até hoje são solicitados, tem uma importância ímpar na sociedade, na formação da identidade cultural do povo brasileiro. Identidade cultural, isso aí. Então, é importante. Faz muito sentido. Só que, para isso, a gente tem que instrumentalizar o nosso aluno. Verdade. Para que ele possa permear, brincar, falar como ele quiser, de acordo com o ambiente em que ele esteja. E ele se sente incluído, né? Sim, sim, e valorizado. Sim, porque desde o momento, né? Desde o momento que você fala assim, pô, tem espaço aqui para mim. Exato. Então você já começa a se sentir. Eu faço parte dessa comunidade. Eu não estou excluído. E aqui eu me entendo. E eu entendo as pessoas ao meu redor. Isso é importante, né? Isso é muito importante. O pertencimento, isso é muito importante. Porque se eu vejo, se eu entendo que eu pertenço, que eu tenho um grupo, que eu posso me apoiar, que eu sou ouvido, isso há uma valorização e respeito que leva aquele cidadão a representar e a fazer parte e a usufruir da cidadania, que é esse conceito amplo. E que a língua, ela dá essa apropriação. Gente, é tão simples. A língua não é esse bicho de 7 cabeças. Vamos desmistificar isso.
né? A língua é algo gostoso da gente aprender, fazer. E quando a gente percebe isso, e quando o aluno enxerga isso, aí fica uma delícia. É porque parece que ele começa a tomar gosto, né? Exato, exato. Ali você conseguiu conquistar aquele aluno. E um mérito do professor muito grande, né? Porque essa é uma das maiores pagas que o professor pode ter, né? Quando ele atinge o aluno. Quando ele atinge, quando ele conquista o aluno, isso é fantástico. E a gente encontra essa conquista, eu já tenho muito tempo, né? Sim. E a gente encontra... Quantas e quantas vezes eu já encontrei alunos pela rua e eles lembram de episódios e a gente comenta, a gente ri. E eles agradecem pelo que passou, pelo puxão de orelha que eu dei à época. Porque muitas vezes não entende na época, ali no momento, mas aquilo fica. Constrói. Eu mesmo me identifico nessas suas palavras aí. Porque eu me lembro que várias vezes eu nem descia pro recreio porque eu preferia ficar conversando ali na sala. Né? E a gente ficava ali de papo. Você era um que ficava no recreio conversando comigo. Então eu sempre me senti agregado ali naquela história. Sempre me senti respeitado, valorizado. Porque isso para uma criança de 8 anos, na época que eu tinha, não é tão fácil assim. Não. Tanto é que eu te falo a verdade, eu me lembro de muito poucos professores. Muito poucos. Alguns eu me lembro o nome, mas não me lembro a fisionomia. Se passasse por mim, eu não saberia mais quem é. Mas com você, não. Para mim, o tempo nem mudou. Nem mudou. Você continuou com a mesma carinha. E eu me sinto tão familiar de vocês que eu sempre vi você com seu marido andando na rua, seus filhos. Então, assim, a gente sempre se esbarrou por aí. Então, parece que nunca esse tempo, apesar de ter passado um grande tempo, mas parece que, na realidade, esse tempo não foi nem tão grande assim. Não. Né? Então, aquela sensação de pertencimento mesmo. Porque, na verdade... O fio condutor não foi rompido, Marquinhos. Isso. O fio condutor não foi... A ponte não foi desfeita. Sim. O que nós construímos? Ponte. Nós verdade. não construímos muros. É verdade. Tanto é que quando se constrói muro, você não lembra mais de nada mesmo. Você não passa dali, né? Não. Como a nossa construção foi de ponte, a ponte é um caminho de mão dupla. Mas sabe uma coisa também que eu acho que aconteceu em relação a... Eu não estou falando só por mim, eu conheço várias pessoas que têm um amor muito grande por você. Né? Até Fico pessoas feliz. que são muito íntimas minhas ainda, que a gente virou compadre e tudo. Então, assim, tem a Rossana, tem a Jana, tem um pessoal muito grande que até hoje, se falar da tia Jupira... Todo mundo vai... Primeiro, é um sorriso. Por quê? Porque aconteceu ali na nossa sala... Você também era muito novinha, Sim. né? O que aconteceu ali naquela sala? Eu acho que uma coisa que não acontece com criança, quase. Quando uma pessoa entra já te respeitando, ela te respeita. Eu não me lembro de nunca ter visto você gritar, brigar com ninguém. Lógico que tem aquela coisa de colocar a pessoa ali. Mas eu não me lembro. Limite, né? Eu vou te falar, eu não me lembro. Eu sempre me lembro daquela menina doce que estava ali ensinando e a gente aprendendo de verdade, sabe? Mas assim, com respeito, com limite, né? E tanto é que às vezes dava a hora do recreio e ficava um monte... E não era só eu não, ficava um pessoal lá em cima. Verdade. Às vezes até te atrapalhando, que era a tua hora de corrigir caderno. Não, eu estava ali corrigindo o caderno, vocês conversando e a gente batendo papo e eu corrigindo o caderno. Mas assim, pra gente foi muito legal esse lance do respeito, porque na infância, quando a gente tem alguma história de respeito, porque é muito difícil isso acontecer. Com criança, né? Porque criança nunca é levada muito a sério, né? Então a gente não vai esquecer nunca. Você vê hoje, com esse tempo todo que passou, é capaz de eu passar na rua e falar, tia Jupira. Já nos esbarramos outras vezes e fizemos assim. Hoje em dia eu me policio pra falar, professora, sabe? Assim, Não, mas não sai. É um prazer, Marquinhos. Tia Não Jupira sai natural. É um prazer. Então eu vou puxar aqui mais uma perguntinha. A língua como identidade e memória. Cada palavra que a gente usa carrega um pedacinho da nossa história. Então a pergunta é a seguinte: de que maneira a língua expressa a cultura e o modo de ser de um povo? Como pode citar exemplos
Você pode citar exemplos de expressões ou ditados que revelam a alma do Brasil? É interessante, né? A alma do Brasil em ditado, né? Populares, em expressões populares. A língua, de fato, ela é o espelho da cultura e da forma de viver de um povo. Isso é inegável. A língua, ela revela valores, emoções, modo de pensar, tudo isso. E se nós pensarmos que nós somos uma grande colcha de retalhos, né? Eu costumo dizer que somos uma unidade na pluralidade. Né? Porque regiões diferentes, hábitos diferentes, costumes diferentes, né? Valores não morais, mas valores diferentes. E nessa colcha de retalho tem um só nome: Brasil. Língua portuguesa. Essa coisa de unidade na pluralidade é muito bom. Porque a gente se sente sempre inserido. Sim, não tem como não ficar inserido. Um país desse com uma geografia continental. E você se sente inserido. Ainda que você seja um grão de areia ali. Mas assim, esse grão de areia está aqui, ó, e as pessoas estão vendo ele. Pois é, mas é essa diversidade mesmo que forma a nossa unidade, né? Eu costumo comparar muito com o arco-íris. O arco-íris são 7 cores diferentes. Totalmente diferentes. Sim. Mas que traduz uma beleza na natureza infindável. Quando forma o arco-íris, todo mundo para olhar. Porque é de fato muito bonito, né? Então, assim é o povo brasileiro, na sua pluralidade, né? Na sua diversidade, forma a nossa unidade. A gente não tem como escapar disso, e eu acho isso muito rico. Acho isso ótimo, que é assim que nós somos, né? E aí a gente começa na brincadeira do trava-língua. Ah, sim, isso aí também é muito bom. Gente, eu só sei um trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E mesmo assim eu tenho que falar pausado, porque se eu falo, vou parar. Gente, meu pai falava eu até me lembrei disso assim do nada. Meu pai falava que era muito engraçado. Que era assim: o doce perguntou ao doce qual doce que era mais doce. O doce respondeu ao doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. E eu conseguia guardar isso quando ele falou isso, quando eu era pequenininho. E eu ficava o dia inteiro repetindo isso para nunca mais esquecer. Você vê, meu pai já faleceu, já tem 36 anos, e muito até hoje, de vez em quando, eu me lembro disso. Muito tempo, né? Então ficou aquela unidade ali. E fica mesmo, não tem, né? Verdade. E aí a gente vai perceber expressões como ditados populares, né? Quem não tem cão, caça com gato. Isso mostra o nosso poder de adaptação. E de fato A gente não fica sem saber como vai resolver uma situação. A gente tem um plano A, a gente tem um plano B e tem um plano C. Daí vê essa expressão, né? Quem não tem cão, casa com gato. Mostra o quanto o povo brasileiro procura se adaptar à situação. Verdade. Outra que mostra a nossa persistência: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O brasileiro não desiste nunca, não tem isso? O brasileiro não desiste nunca? É por aí. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Verdade. Né? Então, e nós temos outros que mostram nossos valores sociais. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Sim. Evidencia aí o nosso valor social. E a pressa é inimiga da perfeição. Também. Né? Agora, o melhor de todos, que encerra a alma do brasileiro, é o jeitinho brasileiro. Mas o jeitinho brasileiro, Marquinhos, não é de trapacear. O jeitinho brasileiro não é para tirar vantagem, não é para
atos de corrupção. Sim. Quero deixar isso aqui bem claro. Apesar de, infelizmente, ter essa vertente, né? Pois é, mas não é dessa vertente. Não é dessa que a gente fala. Não. O jeitinho brasileiro é essa expressão de estar de boa, que é outra expressão, de procurar ajudar, de procurar tentar resolver a situação do outro. É de se livrar das Com adversidades, ética, né? com ética. Verdade. Com ética. Né? A gente não pode fugir à ética. É verdade. Então, com ética e com bom senso em tudo para o jeitinho brasileiro fazer de fato funcionar. Do lado bom e do lado que deve ser, né? Pois do lado bom. Isso aí. Vou te fazer aqui mais uma perguntinha. Diga. A língua como poder, libertar ou oprimir? Vamos lá. O modo como a língua é ensinada pode empoderar ou aprisionar. Aí vem a pergunta. Você acredita que o ensino do português nas escolas ainda reforça desigualdades? Como o ensino poderia se tornar mais libertador, mais próximo da realidade do aluno, sem perder o respeito pela norma culta? Olha, Marcos, é uma pergunta bastante reflexiva, né? E eu vou te dizer, eu não acredito que a língua, que o ensino da língua seja para marcar diferenças. Não, é o contrário. O ensino da norma culta é para dar ao aluno a roupa necessária dele usar na hora que ele for precisar apresentar um trabalho, fazer uma entrevista. Não é para aprisionar, é para libertar, não é para reforçar desigualdades sociais, muito pelo contrário, é para instrumentalizar esse aluno, para elevá-lo a uma situação de resolução de problema deles, ele ser ouvido. Só que a gente não precisa usar a norma culta 100% do nosso dia. Né? Então, em que situação eu preciso usar a norma culta? Eu só vou aprender a norma culta na escola, então não é para limitar, não é para oprimir, é para respeitar, é para individualizar, é para garantir o direito da cidadania. Renato Russo, ele diz uma frase em uma das suas músicas que eu gosto muito. Disciplina é liberdade. É a liberdade de expressão, é a liberdade do conhecimento, é a liberdade de sair da falta da ausência da ignorância. É sair dessas amarras, tirar isso. Eu costumo comparar a roupa. Vamos lá. Eu vou à praia de smoke, de roupa de gala? Não. Eu vou a uma atividade religiosa de roupa de praia? Claro que não, né? Claro que não. É falta de respeito. Então, eu tenho as variadas roupas. O grande barato é eu saber qual roupa que eu vou usar nesta ou aquela situação do contexto. A mesma coisa é a língua portuguesa. Essa aqui eu posso falar gíria, essa aqui eu tenho que usar um pouco a norma culta, para que eu possa até ter o prestígio social que nós comentamos anteriormente. Então, o grande barato da situação é a flexibilidade que a língua nos dá do seu uso. Isso. Tanto que os cantores, né, Gonzaga, pai, ele diz qual o nome da canção? Quando olhei a terra ardendo. Ah, sim. Quando olhei a terra... Ele usa oiei. 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 É típico nordestino, né? Exato. Olha o respeito que ele apresentou por essa variedade linguística. Ele não mudou. Sim.
Ele respeitou. Ele levou toda a representação, né? Toda a representação. E é isso que os escritores fazem, que os músicos fazem. Quando eles colocam essa representação na música, no poema da variedade linguística, é o meu respeito a essa variedade linguística. Sim. Só respeitando é que eu serei ouvido. Com certeza. Com certeza. Só através do respeito. Se não for dessa forma, esquece. Não tem como. Não Porque tem não como. vai ter mesmo. Não vai ter. Então, é importante ensinar a norma culta como ferramenta de ampliação de possibilidades para todos nós. Para que eu possa entender um texto, para que eu possa escrever um texto, para que eu possa entender o contexto daquela tirinha. Que as tirinhas são altamente críticas. Sim. Eu tenho que entender o contexto. É. Como que eu vou entender o contexto? Eu tenho que ter uma noção do conjunto. Verdade. E a língua me propicia isso, a leitura do mundo. Eu preciso ter a leitura do mundo para depois ter a leitura do código linguístico propriamente dito. Porque se não for dessa forma, você sai dessa cena, né? Você passa a não entender, então quando você não entende, você não participa. Exato. É verdade. Então, quando a gente fala da norma culta, das gírias e tudo, é aquilo que você falou. Tudo tem sua hora e seu momento, né? Só que você deve saber um pouquinho de cada uma para você saber passar por qualquer situação Sim, que seja sim. necessária na sua vida. Sim. Né? O engraçado, por exemplo, isso aconteceu comigo, né? Estávamos um grupo de professores, uma das escolas que eu trabalhei, e a gente estava conversando sobre planejamento, alguma coisa assim. Olha, era muito engraçado, porque os alunos passavam e ficavam olhando meio de esguelho, assim, né? Aí depois um aluno falou assim para mim: Jupira, eu não queria estar no meio daquela roda nunca. Aí eu falei assim: por quê? Imagina, eu estar no meio de professor de português, eu não posso falar nada errado. Mas não é isso, não é isso. Que a gente fala errado, a gente fala com gíria, a gente fala tudo. Uhum. É o uso da roupa. É verdade. É o uso da variedade. Quando usar, em que momento usar. É isso. É verdade. Né? Eu acho que o aluno, eu acho que ele nunca parou para pensar nisso. Porque ele vê o professor na sala da aula, né? Então ele acha o seguinte: meu professor é assim. Ele é assim na casa dele, em qualquer lugar. Ele é assim. Ele só fala desse jeito. E não é, se ele conversar com qualquer pessoa, com filho, com marido, com parente, vai ser sempre assim, dessa forma formal. Não é desse jeito formal. Não é, porque ele está ali para te ensinar que isso também é importante na vida. Só que no dia a dia, o que acontece? Ele também fala gíria, ele também fala palavrão, ele também relaxa, né? E se faz entender dentro do meio dele. Sim. Né? A língua não é engessada. É isso aí. A língua não é. O dia a dia, como que você vai ser engessado no dia a dia? Não tem como. Isso não existe, não. Isso não existe. É verdade. Olha que interessante. Eu acho que esse tipo de bate-papo desse episódio faz a pessoa, acho que dá um start assim, sabe? Faz você ver o professor de uma forma mais humanizada. Porque a gente não vê assim quando a gente é pequeno. Depois sim, depois a gente vê. Sim. Depois, eu me lembro que em faculdade o professor estava ali dando aula e 20 minutos... eu falei e 20 minutos depois a gente estava tomando cerveja no bar. Sim. O professor junto. Sim. Só que tudo tem sua hora. Sim. Né? Sim. Não é porque ele vai ali tomar cerveja no bar com a gente que a gente vai desrespeitar ele. Sim. Muito pelo contrário. Sim. Se ele está ali prestigiando a gente tem que respeitar mais ainda ele. Sim. Né? Sempre partindo do princípio do respeito. Tudo. Se as pessoas tivessem isso como ponto de partida na vida para qualquer coisa, ia ser tudo muito mais suave. Nossa Senhora, mas... Eu lembro, Marquinhos, que às vezes eu falava assim com os alunos pitetinhos, né? Quando eu comecei. Porque antigamente tinha aquela coisa, se respeita os mais velhos. Sim. Aí eu conversava com os alunos pitete, né? Se a gente só respeita os mais velhos, então eu não vou respeitar vocês, que são mais novos, que eram crianças. Porque foi isso que a gente entendeu, né? Não é? E a leitura não é essa.
Né? A leitura não é essa, é respeitar, independente da idade. E aí uma criança percebe isso, ela nunca esquece da pessoa. É verdade. Porque às vezes você é desrespeitado. Eu até entendo, porque a cultura era cultura. Era a cultura né? da época. E assim, Era criança não tem cultura. vez, criança não fala, criança Foi uma época nem que- respira. Mas aí você chega na escola, que geralmente os professores são maus, são carrascos, ainda mais no primário. Aí a gente encontra uma pessoa que conversa, que ouve. Aí é diferente, Você começa a ver. Aí você começa a querer exigir mais respeito. Sim, porque se faz parte da cidadania. Da construção da cidadania. Da construção. O ouvir, Marquinhos, ele é fundamental. Ouvir. Às vezes você não precisa falar. É verdade. É o ouvir, porque o ouvir denota respeito. Total. Respeito. Você está ali, está ouvindo aquele questionamento, aquela brincadeira, aquela piada. Está ouvindo. É verdade. Né? Então, esse respeito, ele é fundamental e deveria se fazer presente em toda e qualquer relação social e humana, na construção da cidadania de uma sociedade mais justa. Né? E isso a gente vai conseguir através da língua portuguesa. É verdade. Né? E se as pessoas que estão na escola assim, logo de cara, tivesse um professor que já desse antes de começar a dar aula, já desse um papo assim, eu acho, assim, lógico que não pegaria todo mundo logo de cara, não porque isso é pega. uma conquista diária, né? Mas seria importante ter um bate-papo desse. E tem outra coisa, cada um tem o seu momento, né, Marcos? Por isso que eu falo que é uma conquista diária. Porque Cada às vezes eu estou totalmente travado, eu não vou ouvir naquela hora ali, e depois, em alguma coisa que aconteça na minha vida, eu vou entender. Vai entender. Agora... Aí você começa a ligar os pontos, né? Agora eu entendo quando a professora falou aquilo. Exato, porque cada um tem o seu momento de escuta. É verdade. Às esse você não está preparado, você não está no seu momento de escuta. Então, vale a pena o professor manter esse respeito, porque em algum momento o aluno vai perceber isso. Isso é fato. Né? Não há como a gente negligenciar essa situação. É verdade. Né? Não pode negligenciar. É verdade. E eu falo que é verdade mesmo porque eu entendo, porque eu passei por isso. Muitas vezes eu deixei de aprender a coisa na hora que estava sendo ensinada de primeira porque eu não estava aberto àquilo. E depois eu comecei a entender, ou às vezes até nem tirando uma nota boa na prova, eu queria entender por que não, por que a minha resposta não foi perfeita, ou por que ela não agradou o professor. Aí eu falei assim, entendi. Então, naquela Marcos, hora ali que falou que eu não entendi. Eu já tive uma situação que foi interessante. A gente monta a prova e monta um gabarito de respostas, né? E era uma questão de interpretação de texto. Eu só tinha analisado aquela resposta por um ângulo, né? Eu estou corrigindo as provas quando eu me deparei com uma outra resposta, diferente. E aí eu comecei a analisar a resposta. Eu falei assim, tá certo. Tá certo. Foi um outro viés, uma outra análise, e estava certa a resposta. Então, isso acontece na nossa vida. Nós não temos o mesmo tipo de análise, a mesma percepção. Sim. Vamos ter outras formas de pensar, né? O importante é a gente analisar. Aquela possibilidade é concreta ou não? Isso serve para a nossa vida social como para a nossa vida profissional. Verdade. Nem sempre uma resposta só é a única resposta, né? É a única né? resposta. É exatamente isso que você falou, é a análise. É a análise. Cada um tem uma percepção, né, das coisas. A gente está aberto para essa análise e passar essa análise para o aluno. O aluno mais novo do ensino do antigo primário é mais difícil, porque ainda falta um pouco a maturidade para ele chegar a isso, mas ele se sente acolhido quando valorizado. Com certeza. Né? Agora, o aluno do ensino, das séries finais do ensino fundamental, 9º ano, 8º ano, e o aluno do ensino médio, ele já tem uma capacidade maior de abstração e de análise também. Esse aluno fica mais fácil de você fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de questionamento, esse tipo de reflexão sobre a língua
diálogos sobre a valorização. Ele pode brincar, ele pode zoar, né, na aula, que é natural do jovem, do Sim. adolescente, ok? Desde que não falte o respeito, mas vai servir de análise futura para esse jovem. Entendeu? Isso é importante. É verdade. Posso mandar mais uma perguntinha aqui? Vamos. Vamos lá. O ensino da língua como formação crítica. A língua também é ferramenta de pensamento. Aí vem a pergunta: o estudo da língua pode ajudar o aluno a compreender e questionar o mundo? Como formar leitores e falantes críticos que saibam usar a palavra como instrumento de transformação? Vamos lá, professora. Essa é profunda. Essa é analítica. Mexe com a sensibilidade. Vamos embora. Olha, o estudo da língua, ele é essencial para que o aluno possa compreender o mundo que o cerca. Isso é fundamental. Dominar a língua significa interpretar o mundo, significa entender o mundo e criticar o mundo, né? E nós vamos observar isso em vários poetas, em vários cantores. Por exemplo, a gente tem Cecília Meirelles. Ela fez um livro que conta a trajetória dos Inconfidentes Mineiros, né? E uma das poesias dela, toda de poesia, lindo de morrer esse livro. Uma das poesias é O Poder da Palavra. Júlio, rapidinho. E ele ela fala assim: ai palavras, que estranha potência a vossa. A palavra tem um poder imenso, seja para construir, seja para destruir. Nessa poesia, ela evidencia que a palavra, exatamente, ela serve para o bem ou para o mal, de acordo com como vai ser o uso dela. E ela faz uma análise filosófica sobre o poder da palavra. Não tem como a gente negar o poder da palavra, né? Formar leitores críticos é perceber o poder da palavra, é entender, é ler no que não está dito, é entender o que não está escrito, mas está na entrelinha, né? E aí a gente tem Drummond. Tem um poema Drummond que eu amo. Trouxeste a chave? Aí, uns versos soltos, ele fala assim, vou pedir licença para ler aqui um fragmento. Penetra surdamente no reino das palavras. Chega mais perto. Contempla as palavras. Trouxeste a chave? Gente, a simbologia que ele faz para isso. O que a chave representa? Abrir portas, abrir conhecimentos, abrir janelas. Eu lembro, eu estava trabalhando esse poema com uma turma de 3º ano, que eu amo esse poema. Acabei a aula, ia para outra turma, veio uma aluna, Jupira. Aí eu falei, o que foi? Eu vim pegar a chave. Aí eu falei com ela, não, nós vamos trocar a chave. Eu te dou a minha, você me dá a sua. A relação professor e aluno é de troca. Vamos trocar as nossas chaves. E aí nós vamos poder entender a palavra. Eu vou entender o seu universo e você vai entender o meu universo. É isso, né? E quando a gente não faculta esse ensino para o aluno, tem uma música de Elis Regina que ela fala assim: como eu não sei rezar, eu só queria olhar. Ela não foi dito
não foi ensinado, não foi passado, não sabia o que fazer. Uhum. Então, qual era a atitude? Olhar. Que devia ser a oração mais profunda que tinha sido feita ali naquele momento. É verdade. Né? Então, nós vamos encontrar passagens belíssimas. Tem uma música do Renato Russo, que eu adoro, adoro. Ele vai lá em Paulo, apóstolo Paulo, né? A época de Cristo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Olha a profundidade, né? É. Aí depois Renato Russo vai em Camões, 1500. Olha quanto tempo passado ele vai em Camões. E fala: o amor é fogo que arde sem se ver. E ele junta dois períodos completamente diferentes numa música belíssima chamada Monte Castelo, É. falando do amor, fazendo uso do apóstolo Paulo, fazendo uso de Camões. A palavra, ela é atemporal. É. Ele juntou 2 séculos numa música. Olha a temporalidade da palavra. O sofrimento do ser humano é atemporal. Basta saber como representar. Mas como é que Renato Russo chegou aí? Alguém deu a ferramenta a ele. Ele tinha a chave, né? Ele tinha a chave. É, porque senão não faria uma música dessa. Senão ele não faria. Alguém deu essa chave para ele, Marquinho. É. E aí ele foi beber na fonte. É. Entendeu? É verdade. É verdade. Ele Faz foi todo sentido. Ele foi beber na fonte. Fez essa música belíssima. É. E vai fazer sucesso. Enquanto tiver um ser humano na vida, no mundo, vai fazer sucesso. Atemporal. Independente de credo, que eu estou falando do apóstolo Paulo, independente de credo, é atemporal, porque faz todo sentido na nossa vida. Verdade. Né? Então, a gente tem, assim, exemplos na música, na poesia, no mundo que nos cerca, em tirinha, né? O que as propagandas fazem, Marquinhos? As propagandas, elas usam os verbos no imperativo. Eles estudaram para perceber isso, não estudaram? Imperativo é um comando de ordem. É isso. É um comando de ordem. E faz como se estivesse dialogando com você. Por quê? Para impactar o consumidor, para que venda o produto. É isso. Então, eu tenho que estudar as estratégias para fazer uso. E como é que eu faço isso? Eu preciso estudar as estratégias que a língua portuguesa me oferece para lançar mão no mercado, na sociedade, seja lá o que for. E o aluno, ele tem que fazer essa leitura de mundo. Ele tem que fazer essa leitura da sociedade para ele entender o contexto sociopolítico em que está inserido. Senão, ele vai ter dificuldade. Senão, ele vai ser usado. É verdade. Em nome disso. Né? É o que se vê, né? É o que vê. Em muitas situações, é o que a gente percebe aí. Né? Então, é importante também que ele leia tipos textuais diferentes, de origens diferentes, para que ele possa formar o seu conhecimento, o seu caldo de conhecimento, o seu caldo cultural. Né? Porque senão ele só vai ter uma vertente. Como que vai ser isso? Ele precisa ler tipologias textuais diferentes, para que possa aumentar essa compreensão de mundo que vai ter no entorno dele. Né? Eu queria tanto que essas crianças tivessem um pouquinho só dessa ideia na cabeça, sabe?
Eu sei que a gente só pensa isso depois que a gente já tem, depois que a gente já ficou maduro. Mas isso ia facilitar tanto a vida. Ô, Marcos, você quer ver essa aluna que me procurou e me pediu? Eu estava reparando, enquanto ela estava sentada na frente, Uhum. e ela estava assim, ó, como se ela estivesse entendendo, perdão, como se ela estivesse entendendo toda a poesia de Drummond. O olhar dela estava... E ela estava pronta, Uhum. né? E ela foi até a mim pedir a chave. Ela estava pronta. Sim. Quantos mais também estavam prontos? E outros não estavam. Ah, sim. Isso aí é normal. Normal. Mas vai chegar o momento. É o que eu desejo para todo mundo. Porque Vai chegar. assim que esse momento chega, realmente vira uma chave na tua vida Vira. e você começa a ter percepções Vira. que enquanto você não tiver esse start aí, você não se vê ainda como um cidadão. E talvez você nunca se veja enquanto você não tiver esse start. Eu costumo dizer o seguinte: a compreensão nossa dentro da sociedade e de nós mesmos, em termos de maturidade, é a compreensão de um texto. É feito em camadas, né? Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo nível de compreensão maior, mais aprofundado. Se você dá o Pequeno Príncipe para uma criança ler, a raposinha, o Pequeno Príncipe, a florzinha, é aquela leitura mais superficial. Ok, é a primeira camada do livro, né? Se pegar esse livro e te dar para ler aos 30 anos, 40 anos, você tirou aquela camada superficial e vai entender com um aprofundamento maior. A sua maturidade está maior, você tem outro nível de análise, de interpretação do mundo. Então, a leitura, ela tem camadas de análise que, conforme vamos tendo variedades de tipologias textuais, a nossa compreensão e a nossa complexidade também aumentam, né? E aí a gente faz uma leitura crítica maior da sociedade que nos cerca, daquilo que está ao nosso redor. Então, é interessante. Essa maturidade, ela vai vindo aos poucos, né? E essa consciência também vai se desenvolvendo. A gente vai aprender sempre, a gente não para de aprender. Ah, é verdade. Né? Todo dia há uma aprendizagem, há uma maturidade, há um grau a mais daquilo que você sabia. Sempre tem como incorporar algo a mais. E somos assim, graças a Deus que somos assim, estamos sempre aprendendo. E daí a importância de variedades, leituras e fontes para compreender melhor o mundo que está à nossa volta e até analisar com mais criticidade. Verdade. Né? Eu desejo para todo mundo essa open mind, sabe? Essa janela aberta aí. Que um dia você vá para a escola e essa janela abra. Porque é na escola, né? É na escola. E eu vou te dizer, muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu com o aluno. Não sabe. Né? Às vezes, quando a gente encontra... Né? Eu tive um tempo atrás... Eu encontrei com um aluno e eu estava muito preocupada com ele. Um bom menino, um bom garoto, mas eu estava vendo que ele estava se direcionando para um caminho que não estava legal. Eu ouvia, escutava e trabalhava. E acompanhei aquela turma, antiga 7º, 8º ano, depois ele foi para a noite, nunca mais eu tive contato com ele, né? Depois de muito tempo, ele foi à escola onde eu trabalhava e estava oferecendo serviços ligados à área escolar. E quando eu olhei para ele,
e que ele me viu, a gente se identificou na hora, né? Ai, mas eu fiquei tão feliz de encontrá-lo, perguntar, e aí, como é que você tá? E ele estava casado, me mostrou as fotos das filhas, e que estava tudo bem, que ele estava trabalhando. Aí ele chegou para mim e falou assim: Jupira, aquela época, você me salvou. Marquinhos, se eu não tivesse encontrado com ele, eu jamais saberia. Jamais. Ele poderia também, a gente poderia também ter se encontrado, ele também poderia não ter falado Sim. nada. E você jamais teria noção. Jamais teria noção. É. Então, olha que coisa gratificante você saber, você ouvir isso do aluno, que você pôde ajudar a construir uma pessoa, né, mais crítica, mais consciente, mais responsável. Isso não tem preço, né? Você tem um pouquinho de responsabilidade nisso. É muito legal. Muito imagino. bom. Deve muito dar bom. um calorzinho no coração, né? Um sentimento bom. Missão cumprida, sabe aquela coisa? Sim, sim. Nossa. Missão cumprida. É que nem Mastercard, né? Não tem preço. Isso. Eu vou fazer a última perguntinha aqui pra gente não virar minissérie, tá? É o seguinte... a língua viva, as mudanças no mundo digital, as redes sociais, os memes, os neologismos, as gírias, tudo isso vem transformando a língua o tempo todo. Então vem aí a pergunta: essas mudanças enfraquecem a língua portuguesa ou mostram que ela continua viva e pulsante? Como você vê o papel dos professores diante dessa nova forma de comunicação das gerações mais jovens? Marquinhos, isso é muito engraçado. Os códigos indecifráveis. Primeiro, graças a Deus que a língua é viva. Sim. Viva, dinâmica, aberta a mudanças, né? Não é engessada, aquilo que nós já havíamos comentado. A língua não é engessada, senão nós estaríamos no Voz-me Ser até hoje, né? Mas eu mando mensagem às vezes para os alunos: cadê a redação e tal? BLZ. Aí no início eu falava assim... BLZ, me explica o que você respondeu. Beleza, Jupira, beleza. Eu disse, BLZ, beleza. Às vezes eu faço outra pergunta, aí por extenso, Aí eu pergunto, é sim ou não? Eu tô na dúvida, eu não sei o que significa isso aqui. Então, isso é muito bom. Ali isso você que está precisando pegar a chave, né? Pois é, por isso que eu falei com a aluna, vamos trocar a chave. Vamos trocar a chave. Porque senão a gente fica com a sensação de que a gente pegou o ônibus errado, né? E não saltou no ponto errado, Total, né? Você não sabe nem para onde você está indo, você não sabe qual é o ônibus, qual é a linha, nada. É muito legal o fato da língua ser dinâmica, ser viva. Isso é muito bom, né? E faz parte, né? Gírias que nós tínhamos antigamente. Uma vez eu estava fazendo um trabalho com gíria com aluno, aí eu falei que antigamente, para falar de um rapaz bonito, falava-se, ele é um pão. Hã? Como assim, Jupira? Aí eu falei assim, pergunta a sua avó, as gírias antigas. Aí eu perguntava a ele, e agora, para você falar de uma menina bonita, como é que você fala? Então a gente ia trocando gírias, né? Eu falava como era antigamente e ele me passava o perfil atualizado, né? Da linguagem, do código linguístico. E é isso, a língua é isso, é essa versatilidade, né? É esse dinamismo. E cabe, qual é o papel do professor nisso aí? Moderador. Ele é um grande moderador na construção do conhecimento do aluno. Verdade. Né? Ele vai procurar fazer uso da tecnologia. Poxa, é tão bom, a gente tem um mundo na palma da mão para conhecer, para pesquisar, né? Eu lembro que quando eu era criança,
tinha que ir para a biblioteca, pegar o livro emprestado, que a turma inteira estava usando o mesmo livro, Isso. porque só tinha aquele. Então, era uma fila esperando, um acabou, ia para o outro. Um acabou, ia para o outro. Hoje em dia, não. A tecnologia a globalização está aí. Eu posso pesquisar em qualquer área do mundo o assunto que eu quero. Gente, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso é a revolução linguística. Isso é aprendizagem, isso é dinamismo. Então, não precisa mais do professor, não. O professor vai ser o construtor da ponte. O professor vai pegar as tábuas e colocar o caminho que o aluno pode traçar. Vai pegar a corda, vai colocar ao lado, segura aqui para você não cair. Esse é o papel do professor. É o estruturador, né? É o estruturador, é o ajudador da estratégia. Isso. É a ponte de ouro. É a ponte. Construímos pontes o tempo inteiro. E faz com que isso possa trazer outras reflexões, outras análises, instigar o conhecimento, a curiosidade. E graças a Deus que isso pode acontecer, que isso acontece e que a sociedade possa estar pronta para isso, né? A inteligência artificial está aí. Eu tive um aluno que a escola pediu para ele construir uma redação. Ele foi no ChatGPT, construiu a redação e me deu. A gente conhece o aluno, né? Aí, estou eu olhando. O que quer dizer isso aqui? Olha, eu estou com dúvida nisso aqui. Você me explica isso aqui? Isso aqui é isso aqui. Eu ainda estou com dúvida. Você pode me explicar? Quer dizer, não é isso, né? A tecnologia, ela vem para ajudar, mas não é a construir o seu conhecimento. É isso aí. Né? Nenhuma inteligência artificial vai construir seu conhecimento. Não vai. Você tem que calibrar ela. Exato. Senão, não vai rolar. Exato. É uma ajuda do fornecimento de ideias, de sugestões, de comparações, mas a construção do conhecimento é você. É um esforço único seu na construção do seu conhecimento, no desenvolvimento do seu intelecto, das suas possibilidades, das suas condições. É isso, né? E graças a Deus a gente está conseguindo caminhar para isso. E o papel do professor é exatamente usar essas novas metodologias, essas novas estratégias, né, para facilitar a aprendizagem. Pura e simplesmente isso, é um facilitador de aprendizagem. Né? Verdade. A gente está já encerrando aqui, porque foi mais uma vez, né? A professora Jupira fala, dá uma aula, não tem jeito. Né? Obrigada. Eu vou fazer aqui um encerramento em respeito à minha professora, né? Ao grande carinho que eu tenho por ela e por ela ter reservado também um tempinho pra gente. Pô, tá ela aqui com o marido dela, dando prestígio aqui ao Contra a Corrente Podcast. E o mínimo que eu posso fazer é falar sobre isso aqui, nessa despedida desse episódio. A conversa de hoje nos lembra que a língua não é apenas o que falamos, é também o que somos. É memória, é poder e é cidadania. Dominar a palavra é ter voz, e ter voz é poder existir plenamente. Que cada sala de aula, cada texto, cada diálogo sirvam para ampliar esse poder e não para silenciar quem fala diferente. Professora Jupira, muito obrigado pela presença e por dividir conosco essa reflexão tão necessária. E a você que nos ouviu, vou até trocar de câmera aqui, ó. E a você que nos ouviu até aqui, que tal prestar mais atenção às palavras que te cercam? Porque no fim das contas, é pela língua que a gente se entende e se transforma. Então, eu quero mais uma vez te agradecer muito do fundo do meu coração por ter
ter dado essa brechinha aí na sua agenda para vir aqui bater um papo comigo aqui no Contra a Corrente Podcast e deixar aí esses momentinhos finais para ouvir as suas palavras aqui pra gente. Marquinhos, eu só tenho a te agradecer. É assim, com muita alegria, poder estar aqui, participar desse evento com você, desse bate-papo. Eu gosto demais e você, com muito carinho que eu tenho na minha lembrança daquela turma maravilhosa, né? E que vou guardar para sempre. Lembro de cada aluno, lembro de você perfeitamente. E é uma honra poder estar aqui desfrutando desse momento. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo carinho que a gente sempre teve um com o outro, pelo respeito. Sim. E já deixo aqui o convite aberto para que, numa próxima ocasião, numa próxima oportunidade, tendo aí um papo relevante, que você já se considere convidada mais uma vez. Será um prazer. Valeu. Pessoal, e eu vou me despedindo aí de vocês. E agradecendo também, e antes de tudo, pedir para que vocês sentem o dedo lá no like, que essa é uma forma de aplaudir o pessoal, aplaudir a nossa convidada, né, que veio aqui com tanto carinho, e para se inscrever no canal, para apertar o sininho de notificações, porque a gente tem bastante visualização, mas a gente tem pouco like e pouca inscrição, porque as pessoas se esquecem. Então, por favor, vão lá, tá? Faz isso tudo aí que eu pedi, tá bom? Um abraço e até a próxima.